sendo, viu? Então, torço muito pro doutor. Mais que um professor, você sabe que tem um amigo, né, doutor Vinícius? Com certeza, professor, sabe? Eu já havia falado com o professor que em 2019 eu tentei a vida em São Paulo. Não, isso não, doutor Vinícius. Isso o doutor não tinha comentado. É Eu verdade? tentei. E sabe por que eu não conseguia, professor? Porque É. na época eu infelizmente não lhe conhecia. Ah, senão eu teria ajudado muito, viu, doutor? Teria mesmo. Olha, porque no cível é bem mais fácil de começar, né? E eu teria aberto as portas do escritório, com certeza, com certeza. Mas tem uma coisa que eu aprendi também, né? Eu já fui muito ansioso no passado. E eu aprendi uma coisa, tudo é no tempo de Deus. Sim, Não tem jeito. Às vezes a gente quer as coisas para ontem. Não, é no tempo de Deus por algum motivo e às vezes vai demorar um pouco para a gente entender o porquê, mas uma hora a gente vai entender. com certeza, né? Ele escreve certo por linhas tortas, Verdade. mas ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. É verdade. Sabe, professor? Então, e numa fase que eu tô da carreira que está expandindo, né? Graças à minha luta também, né? Além de Deus, graças à minha luta, eu nesses últimos tempos eu tenho repensado na ideia, mas é claro, isso é uma coisa futura, né? Não é para agora. Que aí, como eu já tenho experiência, né? Eu pensaria, sabe, na hipótese, em morar num bairro simples aí, como o bairro da Saúde, algum lugar onde eu conseguisse alugar um quarto, uma coisa, e fazer uma parceria com outros advogados aí do seu network, né, professor? Sabe? Para que eu possa... Mas isso é um projeto futuro, né? Que eu estou apenas idealizando. É claro. O doutor precisar de mim na vida, mais que o professor tem um amigo. Então, se chegar à conclusão que isso é o melhor para o doutor, nossa, as portas estão abertas para o doutor. Precisar atender alguém no escritório, o escritório é grande, tem salas de reuniões, então eu ajudo muita gente, ainda mais gente do bem, né, decente, gente que é, né, um ser iluminado. O doutor é um ser iluminado, então conte comigo sim, viu? Conte comigo sim. Eu só penso na qualidade de vida, né? Eu não sei a qualidade de vida que o doutor tem aí, imagino que a criminalidade, saúde, sossego, seja melhor que às vezes uma cidade maior, né? Então a gente tem que pensar nisso São também. Paulo, São Paulo é uma cidade muito nervosa, né? Eu morei aí 4 meses e eu vi bem como é que é. Mas a respeito de carreira profissional também é um grande salto, né, professor? O que eu vejo em São Paulo, que São Paulo é agressivo. Então tudo que acontece aqui, talvez vai acontecer aí onde o doutor está, em outros estados, depois de alguns anos. 5 anos depois. Né? Então, ou seja, nós descobrimos já a cura, já a tese, a contratese, e está chegando lá. Então, o que eu acho muito interessante em São Paulo é cansativo, mas é interessante, é que aqui você acelera o conhecimento prático. Porque você é obrigado, porque é golpe, é estratégia, é venda disso, é venda de sentença. Então, você aprende a trabalhar de forma mais rápida pelo sofrimento, né? Então, Sim. eu acho que nesse ponto de carreira, de aprendizado, realmente não tem igual. Não adianta uma pessoa, às vezes, às vezes tem um cartório lá infelizmente, no interior, querer sair, ensinar, todo mundo ficar rico, porque é diferente, o mundo é diferente, né? Sim, a guerra está aqui, né? Está em todo lugar, mas aqui a guerra é mais perigosa, vamos dizer assim, né? Sim. Eu vou dar um exemplo professor, por exemplo. Eu morei em 2019, patinete, né, o famoso patinete que deu muita polêmica também, começou aí em 2019. Recém chegou aqui, professor. Faz no máximo 1 ano que está aqui. Olha, foram 5 anos. Olha só. 5 anos. Você vê um grande exemplo, né? Você vê, o patinete ou seja, já tinha inventado vários modelos diferentes, já tinha lei, né? Já estávamos falando em lei e chegou aí agora, né? Engraçado, né? Triste, né? Que é atrasado. É um delay, né? É um delay, não é um delay? É um delay. É um delay, mas, né? olha, fico muito feliz aí, porque eu pretendo futuramente aí compartilhar essas ideias aí com o professor, vamos ver o que vai dar, mas com certeza eu vou, no momento oportuno, eu vou avisar aí pro professor, tô indo para São Paulo aí lhe visitar, vou Vem assim. também outros amigos, que eu tenho parentes, inclusive, em São Paulo, mas sabe como é que é parente nessa hora, né, professor? A gente não pode contar com eles, porque aí a coisa fica complicada, mas, enfim, eu vivi aí, eu sei como é que é já o caminho, já não sou um marinheiro de primeira viagem, então eu vou pensar seriamente nisso, professor. Veja, e sempre, doutor, sempre, escolha os clientes, escolha as amizades, a vida é muito curta, muito passageira e jamais viva de ego, né?
na nossa classe, acho que a sociedade, É o né? que mais tem. A nossa classe, muito. A sociedade já tem essa doença, mas a nossa classe demais. Eu lembro que eu dava aula de sábado, a sexta-feira à noite e sábado no país todo. E muitos professores, não, porque eu estou rico, milionário. E aí eu pensava e não falava, claro. Você me desculpa, né? Quem está muito bem de vida não vai dar aula de sexta à noite e sábado o dia todo, né? Então, Exato. a partir do momento que eu tive uma estabilidade financeira, foi uma das primeiras coisas que eu cortei na minha vida. Com Porque certeza. é maravilhoso ensinar, né? Quem é professor, a gente tem alma para ensinar, mas é cansativo você ficar um dia e meio de pé. Varizes, dor no joelho, né? Má alimentação. Acaba a aula às 5 horas no sábado, você não aguenta mais, você está esgotado. E aí você fala, não, eu vou pegar o carro e vou para casa. Não, você está em outro estado. Então, 5h30, às vezes o voo é 8, 9, você fica que nem bobo no aeroporto, né? Então, alimentação ruim, precária, cansativo, porque o aeroporto é um lugar cansativo. Então, eu chegava em casa, às vezes meia-noite e meia, 1 hora da manhã, e além disso, atrapalhava muito o escritório, porque eu ficava, bem dizer, sexta-feira fora, e atrapalhava o convívio familiar também. Então, fiz muito, ajudou muito em termos de conhecimento, em termos de ficar conhecido, em termos de ajudar pessoas, fazer amizade, network, mas hoje não faço mais. Até faço uma vez por ano uma aula pela FGV, ou às vezes a PUC, ou uma instituição que me convida, uma aula prêmio, né? Mas já deixo claro que vou levar algum assistente, que ele vai complementar a aula, porque a gente percebe que o tempo vai passando, o nosso corpo não aguenta mais, né? Com certeza. Professor, tem toda a razão. Olha, eu fico feliz aí pelo acolhimento, viu? Com certeza isso aí é uma ideia que eu estou repensando até porque eu saí muito contrariado de São Paulo. Eu gostei muito de São Paulo porque, enfim, é a metrópole do país, uma das maiores do mundo, e é aí que as coisas acontecem, né? E principalmente agora que eu estou começando a pegar casos de alta complexidade, motivo também dessa mentoria de hoje, professor, que até eu havia avisado a Camila, que como é um caso de, olha aí, ó, é uma cliente, professor, ela está extremamente abalada, na verdade até agressiva ela está. Eu cheguei ao ponto de restringi-la à comunicação só por SMS ou por e-mail, porque ela ligava me xingando, me ofendendo, e aí eu falei para ela que, ó, eu vou renunciar se a senhora continuar me ofendendo, porque ela diariamente me ligava querendo saber o resultado do processo. Eu falei, quantas vezes eu vou ter que avisar a senhora que as decisões do judiciário não são do dia para a noite, que a senhora vai ter que esperar, e se a senhora não confiar em mim, a senhora vai ter que contratar outro advogado. E lá vinha ela de novo, porque vocês advogados são um bando de sem vergonha, vocês não prestam atenção. Tem que ter respeito, né? Tem que ter respeito. Você sabe, doutor? Olha, doutor Vinícius, com muito carinho pela amizade que criamos, dinheiro nenhum compra a nossa paz. Dinheiro nenhum compra. Então, advogar para um cliente que não confia na gente, questiona. Às vezes, doutor Vinícius fala assim, professor Júlio, o livro dele é mais vendido no Brasil, virou referência, não tem dor de cabeça. Eu tenho do mesmo jeito. Porque na triagem, quem vê cara não vê coração, né? E eu, às vezes, passo alguma coisa. Quando eu percebo que a pessoa é maluca, eu falo, não vou prestar serviço, tá? Por quê? Porque eu não vou. Eu corto, hoje eu corto mesmo, porque eu prezo a saúde mental minha e da equipe, porque acaba contaminando todo mundo. Mas, de vez em quando, passa um psicopata. E eu chamo de psicopata. Já tive um caso de 2 senhoras aqui, fiz uma ação reivindicatória, elas descobriram o imóvel do pai, elas nem sabiam que o pai tinha... Mesma coisa, elas descobriram que tinha esse imóvel e assim, não gastaram nada, até aí não é problema delas, a gente não tem que entrar nesse mérito, mas elas descobriram o imóvel e ganharam o imóvel de herança. E tinha invasores. Eu fiz a ação reivindicatória, 3 invasores, um montou um mercadinho e fez um acordo, acho que quase 300 mil na época. Os outros 2 não fizeram acordo, então mantivemos a ação e ganhamos a ação. Fui com o oficial de justiça, a equipe, a polícia, tirou os invasores. Ou seja, só ganhou, doutor, só ganhou. Ganhou no acordo, ganhou na desocupação, comemora. Não, só me criaram um problema. O juiz, parece que gente ruim, energia ruim, dá tudo errado, né? O juiz condenou o escritório a pagar a sucumbência, e aí eu recorri, não existe o advogado pagar sucumbência, quem paga é a parte,
E de fato reformou. E aí elas mandaram uma notificação extrajudicial, que depois já não era mais advogado, porque eu acabei renunciando, foi isso no finalzinho, hein? No finalzinho, já tinha ganhado a ação, mas a situação era muito desgastante, insuportável. Tinha um parente, era o genro, ele era arquiteto, pelo menos fala que era arquiteto, mas ele mandava mensagem todo dia, queria relatório, maluco, eu não sei qual é o interesse dele na ação. Chegou uma hora que eu não aguentei, não tinha mais estômago para isso. E aí eu saí, renunciei. E aí mandou uma notificação de outro escritório, que até achei um absurdo, o escritório, em vez de cortar, falou, olha, vocês ganharam tudo, vocês vão penterar com uma notificação querendo ressarcimento de um eventual reparo que vocês querem. É doentio, né? Eu teria feito isso, de falar, olha, isso que vocês querem não tem lógica. E aí respondemos, falamos um monte, falamos que o advogado deveria informar a parte que é uma aventura jurídica, que ganharam ação, não tiveram prejuízo em nada, que não tem reparação de sucumbência, porque o próprio judiciário já falou que não tem. Olha, doutor, só sei que aparentemente sumiu. Não sei se vai chegar a ação ou não, se chegar a gente faz a defesa, mas uma gente doente. Sim. E ainda foi indicação de uma professora, hein? A professora, esqueci o nome dela agora, mas ela é uma professora de Direito do Trabalho. Ela que indicou, então, ou seja, não é nem por indicação, eles respeitam. Pessoas doentes, né? Então, tem que fugir de gente assim. Gente assim, eu falo que você dá 1 milhão, não, absurdo 1 milhão. Por que não 1.100.000? Tem gente que você não vai agradar, e eu falo até parentes, você não vai agradar nunca, né? Então... Não, a regra pro fracasso é querer agradar todos, né? Doutor, independente de religião, aquela oração de São Jorge, que os inimigos nem nos vejam, né? Nem nos vejam, né? Ele fala, exatamente, exatamente. Nem nos vejam, como retificando aqui. Ou seja, é um absurdo, gente ruim, mal intencionada, eles não querem saber de comemorar, eles só querem achar problema de não ter, reclamar, né? E é esse caso, você acha que falar assim, tem que ter respeito, né? Respeito. Não, e aí ela, aí assim, quando... E o doutor não merece, né? Eu conheço o trabalho do doutor, o caráter do doutor. O doutor é uma pessoa do bem, é uma pessoa paciente. Para tirar o doutor da linha da paciência, pelo amor de Deus, né, doutor? Né? Exato, professor. Aí sexta-feira eu tive que engrossar com ela. A senhora não grita mais comigo, a senhora, se vai me ofender de novo, eu vou renunciar. E a velha continuou louca, gritando comigo. Aí eu bloqueei ela no WhatsApp. Renuncia, doutor, renuncia. No telefone. E aí eu disse, olha, eu cansei de falar para a senhora me respeitar. Eu cansei de falar que eu não sou seus advogados anteriores. E ela, por que vocês advogados são tudo um bando de sem vergonha? E ela segue, assim, ela fica no máximo 1, 2 dias, aí volta a incomodar. Olha, eu quero saber do meu processo, não sei o quê. Então aí eu disse para ela, olha aqui, ó, se a senhora me ofender de novo, eu vou renunciar. Aí ela baixa a guarda, aí ela se acalma. Não, eu não aguento mais trocar de advogado, então me respeite. E ela diz, eu vou respeitar. Mas ela tá meio... não adianta, tem que ficar dentro da jaula. É que nem o pitbull, tem que ter a focinheira. Tem que botar a focinheira, chamar o veterinário. Mas doutor, se o doutor levar numa boa, na brincadeira, vai embora. Percebeu que tá fazendo mal, doutor, renuncia. Gente assim louca, né, maluco, eles fazem o quê? Agora virou moda, eles vão na OB. Eles vão arrumar um motivo. Eles vão arrumar um motivo, falar que o doutor não atendeu, vão inventar uma história. Mas isso é ótimo, por quê? Cliente sem vergonha, né, psicopata, que vai na OB, eles esquecem que a OB vai apurar. O doutor certamente não fez nada de errado, então vai ser improcedente. E esses psicopatas, o que vão acontecer? A partir do momento que o doutor tem uma reclamação improcedente na OB, mexeu com a sua imagem. Então o doutor tem o direito e deve fazer uma ação de perdas e danos contra essa ex-cliente. Aqui no escritório já ganhamos 3. Não ganhou muito, 5 mil numa, 7 mil na outra e acho que 4 mil na outra. Doutor, faz uma festa, vai fazer uma viagem, sabe? Não é pelo dinheiro, é pela cara de pau, a maldade, a psicopatia de pessoas assim. Eu nunca vou esquecer um rapaz que me contratou, jovem rapaz, forte, acho que toma bomba, né? Eu expliquei muito bem que não existe causa-ganha, que o processo é difícil, ação revisional, que é uma ação que eu evito de fazer. E quando eu faço, eu explico muito bem que é uma ação de risco. Ele aceitou, ele insistiu para o escritório fazer, assinou um contrato com uma cláusula e com uma declaração que a ação é difícil, que ele foi muito bem orientado, que a chance de dar errado é grande, perdeu a ação. Ele foi lá nas redes sociais reclamar, não sei o que.
Para mim não faz falta nenhuma. O professor Júlio, graças a Deus, é conhecido pelo ótimo trabalho, honestidade. Então, pode ficar à vontade. Você vê que uma pessoa psicopata, né? Chorou, né? Chorou. Ai, meu Deus do céu, acabou com a minha vida. Não acabou com a vida. Quando você perde uma ação, gera sucumbência. Ele já foi super informado, mega informado. Ou seja, gente doente, né? Tem muita gente doente. Eu peço muito para Deus. Cliente ruim, gente ruim, aluno ruim, mas vai pro inferno, né? Vai pro inferno. Como diz o Silvio Santos, mas vai para lá. Não, a gente quer gente boa, que tá aqui para elogiar, ou se não gostou de alguma coisa, uma opinião construtiva. Agora, para penterar, infernizar, sei lá, ser psicopata, vai se tratar, né? Nem a banheira do Gugu eles merecem, professor. Nem a banheira do Gugu. Tinha que mandar lá eles caçarem sabonete lá. Não, nem isso eles merecem. Não merece. Não merece. Professor, então, assim, ó, eu tinha mandado já a cópia integral do processo de inventário dessa senhora. Eu creio que a sua equipe já demonstrou, né? Já está aqui, já está na nuvem. Eu sempre gosto de arquivar na nuvem, porque vai que dá algum problema, alguma coisa, o doutor tem um amigo aqui, um professor amigo para mim, para salvar o arquivo. E eu gosto de imprimir, já está impresso aqui também. Claro, professor, olha, eu nunca peguei uma ação de inventário, então eu nem tenho noção do que fazer, por isso que eu lhe chamei, professor. O inventário, no passado, eram peças individualizadas. Era muito comum isso, né? Então você fazia a peça da entrada no inventário, depois as primeiras declarações, depois eu nomeava inventariante. Então, além de ser físico, também era feito um trabalho muito comum de peças avulsas, cansativas. Hoje não, hoje o processo é digital e a peça do inventário, quando vai fazer, eu oriento fazer o quê? O mais completa possível. Já faz as primeiras declarações dos bens, já dá para recolher o ITCMD, já fazer a ação com o recolhimento feito. Hoje o site da Fazenda permite, ele é autodidata, né? Dificilmente você vai errar, é só colocar os herdeiros, meieiros direitinho, que ele próprio calcula para você. E já pede a nomeação do inventariante. Então, aquelas peças avulsas em etapas que a gente fazia no passado, hoje não se faz mais. Hoje você faz uma coisa mais compacta, né? Na própria inicial. Então mudou bastante e mudou para melhor, né? Porque dá um trabalho menor para nós, né? Eu estou vendo aqui... O nome da minha cliente é Sandra Justo Almeida. A irmã dela